Olá! Continuando a série de vídeos sobre liberdade religiosa, nós falamos muito nos vídeos anteriores, né, sobre preservar a liberdade religiosa, a responsabilidade que os governos, que as nações têm de preservar a liberdade religiosa e nós preservarmos os nossos líderes para que eles preservem a liberdade religiosa. Agora eu vou falar sobre um outro viés. A responsabilidade que nós, religiosos, temos para com a nossa nação e para com os nossos governos. Diz o seguinte: daqueles que desfrutam de sua proteção, os governos obviamente têm o direito de esperar obediência às leis e respeito à cultura. Então, se eu tenho uma cultura diferente, se a minha religião prega uma cultura diferente, eu preciso respeitar a cultura e as leis do país onde eu estou me inserindo. Os governos têm o interesse primordial de preservar a segurança de suas fronteiras nacionais e defender a saúde e a segurança de seus cidadãos. Eles, obviamente, têm o direito de insistir para que todas as organizações, inclusive as religiosas, se abstenham de ensinar o ódio e refreiem ações que poderiam resultar em violência ou outros atos criminosos direcionados a outras pessoas. Nenhum país precisa oferecer refúgio a organizações que promovam o terrorismo. A liberdade religiosa não é uma barreira ao poder do governo em nenhuma das circunstâncias. É importante que se diga isso porque existem alguns líderes governamentais que acham que porque a pessoa possui uma determinada religião, que ela não tem que viver as leis. E as pessoas podem pensar, ela está falando de tal religião. Não, mas tem muito mais do que a gente imagina. Por exemplo, no Brasil, nós temos o infanticídio. Entre algumas tribos indígenas, nós temos infanticídio. Que as crianças nascem com alguma deformidade física e eles vão lá e matam. Agora me diz se nós não devemos exigir que essas pessoas, inclusive, cumpram as leis do país. Então nós, não é essa religião ou aquela, são todas. Todas as religiões devem ensinar os seus fiéis a cumprir as leis do país, a respeitar a cultura do país, a não ensinar o ódio, a intolerância, né, o terrorismo. Aí a gente vai pensar assim, não, mas é só aquele grupo de radicais lá do ISIS, ou sei lá, do Hezbollah. Não, mas existem também alguns grupos no Brasil, né, de religiosos que estão lá ensinando que tem que invadir terra mesmo, que as pessoas têm o direito disso, que tem que destruir a estufa da empresa tal, que tem que fazer vandalismo, terrorismo, né? Então nós temos que saber que essas coisas não são legais, que isso no sentido de legalidade e nem morais, né? Como diz o presidente Oaks aqui, nenhuma religião tem essa liberdade de ficar ensinando coisas, terrorismo ou coisas do gênero, que o governo tem o direito sim de dizer, olha, tu não pode ficar ensinando isso, não pode. Esses tempos eu compartilhei um vídeo de um líder religioso que estava ensinando como é que se batia na esposa. E eu fiquei eu digo, como assim? E era aqui no Brasil. Um vídeo de um líder religioso ensinando como é que deve se bater na esposa. Então, os governos têm o direito, sim, e não só o direito, mas o dever de coibir esse tipo de coisa, né? Que a gente não possa, isso não é, quer dizer, a liberdade religiosa não quer dizer, todo princípio, ele tem um limite, que é o outro princípio. Por exemplo, a liberdade de imprensa, né? Ele esbarra num outro princípio, que é o princípio do direito à privacidade. Então não é tudo que uma imprensa pode ficar aí espalhando sobre a vida de uma pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa pública, né? Então nós temos o direito à vida, né?
o direito à liberdade, mas se a pessoa comete um ilícito, ela pode ser punida por isso. Então, os princípios, eles também se chocam. E quando a liberdade religiosa, ela extrapola os seus limites ao ponto dela ferir um outro princípio, que é o princípio da moralidade, o princípio da segurança social, ela deve ser coibida também. Então, nós devemos também compreender que a liberdade religiosa, ela vai até esse limite, de que não coloque a segurança nacional, que não cause tumulto, não vai ensinar coisas que firam as leis do país. Então, nós precisamos compreender e nós precisamos cobrar também das autoridades que não permitam, né, que determinadas religiões possam extrapolar os seus limites, né, e abusar da confiança que o país dá e dessa liberdade que o país oferece a ela. Então, se você gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilhe, conta para os seus amigos, se inscreva no canal, comente para melhorar, me ajudar a melhorar o meu conteúdo. E muito obrigado pela atenção de cada um de vocês.